Irmãos, nós estamos quase chegando ao fim da exposição da carta de Paulo aos Efésios. Essa exposição que iniciamos no ano passado e que chegamos à última parte dessa carta, onde Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Ou seja, Paulo tem um ensino claro para a gente. A vida cristã ocorre em meio a uma batalha, a uma luta. E a gente já viu 3 grandes verdades sobre essa batalha. A primeira delas é que a nossa força vem de Deus. Não conseguimos lutar pela força do nosso braço. A segunda grande verdade é que a gente precisa se revestir da armadura que Deus nos dá. E a terceira verdade é que essa batalha, essa luta do cristão, ela é espiritual. E no domingo passado, nós começamos a ver as peças dessa armadura. Vimos que o cristão, ele é convocado para uma mobilização militar pelo próprio Cristo. E ele deve ter o cinto da verdade e a couraça da justiça. O cinto significa que o crente deve governar a sua vida pela verdade. A verdade em que ele crê e a verdade que ele vive. E em relação à couraça, isso significa que o cristão deve proteger seu coração com a justiça. A justiça que ele recebe de Cristo pela fé e a justiça que ele pratica, produzida pelo Espírito Santo. E hoje nós veremos mais uma parte dessa armadura que se encontra no verso de número 15 de Efésios, capítulo 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou também na projeção. E eu peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua palavra. Irmãos, calçados são importantíssimos quando a gente vai realizar alguma atividade física. Eles são a garantia de que você não vai ter problemas na hora de se locomover ou de executar movimentos precisos e rápidos. Em vários esportes, o calçado não é só um acessório. Ele garante estabilidade, ele garante tração, velocidade, segurança. Vamos pensar em alguns esportes que, sem o calçado adequado, o atleta corre sérios riscos de sofrer uma lesão. Vamos pensar no futebol. Um jogador pode ser talentosíssimo. Se ele não estiver com uma chuteira, com as travas adequadas, ele não vai conseguir dar uma arrancada, frear corretamente, mudar de direção. Ele não vai conseguir desempenhar o seu papel ali. Vamos pensar no atletismo. Aquelas sapatilhas com aqueles pinos metálicos embaixo. Se não tivesse aqueles pinos, o atleta não teria a potência necessária para a arrancada, não teria a aderência necessária para chegar em primeiro lugar, porque cada centésimo, numa corrida de 100 metros rasos, por exemplo, é importantíssimo. Vamos pensar no basquete. Aqueles tênis com cano alto. No basquete, há muitas mudanças bruscas de direção. E esse tênis, ele ajuda a proteger os tornozelos, a evitar entorses. Um calçado adequado contribui para cada atividade física. Em todos esses esportes, a gente percebe que os atletas, eles travam verdadeiras batalhas contra os seus adversários. Eles estão em busca de uma vitória, em busca de um troféu, em busca de uma medalha e, semelhantemente, o cristão está em uma batalha também, cuja vitória, troféu e recompensa já foram conquistados por Cristo. Mas a batalha ainda está sendo travada.
essa batalha espiritual. E no texto que a gente leu, fica muito claro que nós precisamos calçar sandálias, ter os nossos pés calçados, bem calçados nessa batalha. Portanto, o que a gente vai ver hoje, meus irmãos, basicamente, prestem atenção, somente o Evangelho de Cristo produz firmeza, coragem e preparação necessárias para a batalha espiritual. A primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que nós devemos ter os nossos pés calçados. E essa ordem deve ser vista interligada com a ordem do versículo anterior, que foi: fiquem firmes. Ou seja, só é possível ficar firme também obedecendo essa ordem. A primeira ordem de a gente permanecer firme, ser forte, não vai ser cumprida se a gente não ter os nossos pés calçados, se a gente não ter o cinto bem apertado, se a gente não vestir a couraça, como nós já vimos. O que acontece aqui é o seguinte: você só vai poder permanecer firme nessa batalha espiritual se você for obedecendo cada uma das ordens de ir vestindo as peças da armadura de Deus. E no caso, a peça em questão é um calçado. Você só vai poder ficar firme se você ter calçado os seus pés. E um detalhe histórico curioso: no exército romano, os soldados vestiam, ou melhor, calçavam sandálias. E essas sandálias eram fundamentais para eles. Nessa sandália, no solado delas, tinham pregos. É daí que vem as travas das chuteiras, é daí que vem os pinos da sapatilha no atletismo. Naquelas sandálias embaixo tinham pregos, que justamente os ajudava a marchar, a ter estabilidade em terrenos difíceis. Pensem no seguinte: sobre um campo molhado, devido à chuva, aquelas sandálias trariam estabilidade. Sobre um solo cheio de lama, aquelas sandálias trariam mobilidade. Sobre qualquer terreno, na necessidade de correr do inimigo ou na necessidade de avançar contra o inimigo, as sandálias garantiam que os soldados estavam preparados para aquela ação. Portanto, aqui, ter os pés calçados significa ter estabilidade, mobilidade e estar preparado para se mover. O soldado precisava estar bem calçado, senão ele escorregaria, ele teria dificuldade de se locomover, ele poderia cair. E eu pergunto aos irmãos: o que poderia acontecer com um soldado no meio de uma guerra, num combate corpo a corpo, se ele escorregasse, se ele caísse? Ele morreria. Da mesma forma, meus irmãos, ninguém permanece vivo espiritualmente, firme espiritualmente, sem o Evangelho. Porque os calçados aqui são o Evangelho. Quem se afasta do Evangelho é como se apresentasse para o futebol sem chuteiras, como se fosse correr na pista de atletismo sem aquela sapatilha, como se fosse jogar basquete descalço. Se apresenta de forma inadequada para a batalha. E essa é a ideia que Paulo traz nesse versículo. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Se você se afastar dessa mensagem,
se você estiver fora do corpo, se você não estiver nutrindo o seu coração com o Evangelho, você não estará firme para a batalha. E o apóstolo Paulo, a outra igreja, agora a igreja de Corinto, ele traz um belo resumo do que é o Evangelho, lembrando os crentes de que é no Evangelho que eles devem permanecer firmes. Vejam o que ele escreve aos coríntios. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é acreditar em Cristo, que sofreu, morreu, ressuscitou, foi visto e tocado após a sua ressurreição e depois subiu aos céus. Alguém que se diz crente, alguém que professa Cristo Jesus, porém não conhece o Evangelho, é semelhante a um jogador que entra para o jogo sem chuteira. Ele não vai conseguir correr, não vai conseguir frear, não vai conseguir mudar de direção e ainda pode se machucar feio em uma dividida com alguém que está adequadamente calçado. Em primeiro lugar, então, nós vimos nesse versículo, nessa peça da armadura, que é necessário estarmos bem calçados. Na sequência, nós veremos o tipo desse calçado. O verso diz assim: tenham os pés calçados com a preparação. Meus irmãos, essa palavra é chave para o entendimento desse versículo. Ela significa prontidão. Preparação significa estar à disposição para agir. A ideia é a seguinte: você está pronto? Você está pronto para a batalha? Irmãos, o Evangelho não produz soldados despreparados, passivos, negligentes e omissos. Pelo contrário, aquele que se alimenta do Evangelho, que busca Cristo Jesus, que nutre a sua alma da palavra de Deus, está preparado. Quando alguém perguntar a você, em que você acredita? O que você vai responder? Se alguém perguntar a você, por que você veio à igreja hoje? O que você vai responder? Essas e tantas outras perguntas devem ser respondidas por nós biblicamente, com clareza, com paciência. E é isso que o apóstolo Pedro vai ensinar em sua carta, quando ele escreve o seguinte: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pedro usa a mesma palavra que Paulo, preparados. E meus irmãos, são muitas as situações em que alguém pode questionar você, e que você deverá dar razão da esperança que você tem. Mas, em especial, eu quero destacar aquelas situações de sofrimento e dificuldade. Todo ser humano enfrenta sofrimento e dificuldade. Mas o cristão deve ter maior
paz e estabilidade e facilidade para superar, por exemplo, enfermidade, luto, dificuldade financeira, ansiedade, depressão, pânico. O crente que está bem calçado com o Evangelho não está imune a essas coisas, mas ele pode, no poder de Cristo e do Espírito, superar essas coisas com maior paz e facilidade. Deveria ser óbvio. A forma como o cristão lida com todas essas coisas que eu citei é diferente da forma com a qual o não cristão lida com essas coisas. Sabem por quê? Nós temos Cristo. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, as promessas divinas, a certeza da vida eterna, a convicção de que os sofrimentos dessa vida são passageiros, as lágrimas cessarão, os sofrimentos passarão. Todas essas certezas mudam a forma como reagimos aos sofrimentos e às dificuldades. Certamente, em situações assim, temos uma grande oportunidade de explicarmos a razão da esperança que nós temos. Porém, há outras situações cotidianas que também podem gerar questionamentos. Esses questionamentos podem vir de algum estranhamento por parte de um não crente, podem vir de dúvidas genuínas por parte de não crentes, mas também podem vir de afrontas dos não crentes. São as seguintes questões, os seguintes questionamentos. Por que você não fala palavrão? Você não deveria falar. Por que você não frequenta bares e não enche a cara? Você não deveria fazer isso. Por que você decidiu, por exemplo, não fazer sexo antes do casamento? Por que você não apoia o aborto? Por que você acredita em Deus? Por que você trabalha com excelência? Por que você trata bem o seu cônjuge? Por que você educa os seus filhos dessa forma? São questionamentos vindos de não crentes que podem surgir de um estranhamento, uma dúvida genuína, mas também de afrontas. Nós não conseguimos listar todas as perguntas aqui, mas como eu disse, esses questionamentos vão chegar. E em todas essas situações a gente precisa estar preparado para dar a razão da esperança que nós temos. E um outro versículo das Escrituras que nos chama a atenção nesse ponto de estar preparado é quando Judas escreve o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, eu sei que a igreja é composta de pessoas que estão em uma fase diferente da jornada cristã. E é exatamente por isso que nós somos chamados a nos prepararmos e a lutarmos, prestem atenção, coletivamente. Numa equipe, seja de qualquer esporte, os atletas sempre são diferentes, não é verdade? Tem um que é melhor em dar assistência, outro é melhor em finalizar, outro é melhor em roubar bolas. Numa equipe, cada um cumpre com um papel. Assim é a igreja. Cada um aqui está numa fase da jornada cristã, tem alguns hábitos espirituais mais aperfeiçoados que outros, e em tudo isso, somos chamados a, coletivamente, estarmos preparados para lutarmos juntos pela fé. Por isso que aquele que se aparta desta equipe, deste time, tem mais dificuldade de lutar essa batalha
espiritual. Até aqui, meus irmãos, nós já vimos que nós devemos ter os pés calçados, bem calçados para permanecermos firmes. E vimos também o tipo desse calçado. É um calçado que está preparado, está capacitado para lutar. Por fim, o texto fala sobre o produto com o qual esse calçado é feito. O texto diz assim: do evangelho da paz. Ou seja, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando a gente lê o final desse versículo 15, a nossa mente pode se lembrar de um famoso versículo de Isaías que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o Senhor, o seu Deus, reina. Mas pode ficar a dúvida: que paz é essa? Seria porventura ausência de problemas? Óbvio que não. Se eu perguntasse aqui se alguém tem algum problema, vocês certamente levantariam uma de suas mãos. Seria ausência de sofrimentos? Também não, a gente sofre. A gente é afetado pelo pecado. Há enfermidade, há dificuldade, há sofrimentos. Portanto, paz não é ausência de guerra, não é ausência de sofrimento, não é ausência de problema. A Bíblia deixa claro que nesse mundo teríamos aflição. E aí, neste lugar, é que encontramos paz. No meio da aflição. Porque Cristo disse ter vencido o mundo. E essa vitória de Cristo nos dá paz. E eu quero, para que a gente saia daqui e possa, ao enfrentar a batalha espiritual lá fora, dizer aos irmãos que a paz pode ser vista em 3 tipos de relacionamentos. E vocês vão poder anunciar essa paz a quem ainda não a conhece. A primeira paz é paz com Deus. Vejam o que Paulo ensina. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O pior adversário que alguém pode ter é o próprio Deus. Imagine você ter de travar uma batalha contra o Todo-Poderoso. A derrota é certa. A condenação está decretada. Portanto, o Evangelho de Cristo Jesus anuncia paz com Deus, paz com o fogo consumidor, anuncia paz com o soberano que faz vingança contra o pecado, anuncia paz com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa paz, portanto, que temos com Deus em Cristo Jesus, é que nós anunciamos, é que nós pregamos, é que nós dizemos ao mundo. Porque enquanto não reconhecermos que Deus é Criador, que Cristo é Salvador, nós o teremos como nosso adversário. Mas quando cremos no Evangelho, o alvo que estava em nossas costas, sob a mira da ira de Deus, é tirado, porque foi colocado sobre Cristo Jesus naquela cruz. A primeira paz que o Evangelho anuncia é paz com Deus. Mas a segunda paz que o Evangelho anuncia é paz com o próximo. Paulo diz aos Efésios: Ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade.
Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Irmãos, dificilmente uma equipe conquista um campeonato com um elenco rachado. Um time de profissionais, de qualquer área que seja, que não consegue se comunicar devido a brigas e conflitos, terá muita dificuldade de bater meta, de desempenhar sua tarefa. Uma igreja não consegue batalhar espiritualmente se não estiver unida debaixo do vínculo da paz de Cristo Jesus. Isso foi conquistado por Jesus. Ele conquistou a nossa vida, nos inseriu num mesmo corpo, numa mesma família, para que eu e você sejamos um, tenhamos o mesmo pensamento, tenhamos fraternidade, tenhamos união de alma. Mesmo diante da diversidade, a unidade fala mais alto em Cristo Jesus. Nele somos membros do mesmo corpo, integrantes da mesma família. Aí fora, tem pessoas em solidão, pessoas que não conseguem se dar bem com ninguém. Quando a gente prega o Evangelho, a gente pode pregar paz entre seres humanos, mesmo que pecadores, porque Cristo conquistou isso para nós. Mas uma terceira paz que nós temos aqui é a paz consigo mesmo. Vejam o que Paulo diz aos Filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. São muitas as pressões que podem nos angustiar, nos dar ansiedade, nos entristecer, nos amedrontar. Em meio a tudo isso, temos o anúncio do Evangelho da paz que nos guarda e protege em Cristo Jesus. Não mais precisamos nos entregar à depressão, entregar ao pânico, à amargura ou à inveja. Temos paz dentro do nosso coração por meio de Jesus Cristo. Consultórios estão cheios de gente que não consegue encontrar paz, porque ou busca nas situações, ou busca em si mesmo, quando somente Cristo pode anunciar essa paz dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Meus irmãos, nessa noite, portanto, nós vimos que devemos ter os pés bem calçados, para que possamos ficar firmes. Esses calçados estão preparados, eles nos preparam para a batalha que temos de travar. E esses calçados são os calçados do Evangelho da paz. A imagem aqui, para a gente concluir, é impressionante. Um soldado mal calçado escorrega, tropeça, cai e está vulnerável à morte. Um soldado bem calçado permanece firme, avança e suporta longas batalhas. Da mesma forma, eu e você, quando compreendemos o Evangelho, temos paz com Deus, permanecemos firmes contra Satanás e estamos prontos para anunciar ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua o Evangelho da paz em Cristo Jesus. Eu convido você a fechar seus olhos e consagrar sua vida ao Senhor.
pedindo para que você busque calçar bem essa sandália da preparação do Evangelho da Paz. Não trate essa peça da armadura como opcional, mas como essencial para a sua vida cristã. Conheça o Evangelho, busque a Deus. Pai bendito, nós suplicamos da sua misericórdia e graça, para que pratiquemos essa palavra que ouvimos nessa noite, e que conheçamos mais do Evangelho e também preguemos o Evangelho àqueles que ainda não têm paz com o Senhor, não têm paz com os outros, nem consigo mesmo, mas em Cristo podem encontrar todas essas coisas. Nós oramos assim, em nome de Jesus.